Olá, meu nome é Eduarda Baggio Paglia, sou acadêmica do curso de Engenharia Química da Universidade do Estado de Santa Catarina e vou apresentar o meu trabalho intitulado Caracterização de peptídeos antioxidantes obtidos a partir da hidrólise de plasma suíno utilizando pepsina. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pela Cristiane Vogel e orientado pela professora doutora Aniela Pinto Kempka. A hidrólise é um processo químico de quebra de moléculas através da água. Dentre as técnicas existentes, eu destaco a proteólise enzimática, no qual utiliza enzimas para realizar a quebra de proteínas, sem inviabilizar nosso substrato e nem exigir etapas subsequentes, como ocorreria com a hidrólise ácida ou alcalina. O plasma ele foi utilizado como nosso substrato proteico, uma vez que ele é um subproduto agroindustrial tratado como resíduo, e ele possui um alto teor de proteínas e aminoácidos não essenciais e essenciais, e ele pode ter uma aplicabilidade muito mais útil do que seu descarte. A fragmentação desse plasma, como nosso substrato proteico, ela pode gerar moléculas menores, os peptídeos, que dependendo desse tamanho, pode apresentar atividades bioativas, como antidiabética, hipocolesterolêmica, antitumoral e a antioxidante, que é de nosso interesse. Essa atividade antioxidante ela vai atuar retardando ou controlando a oxidação, podendo ser aplicada na saúde humana através do controle de espécies reativas como oxigênio e nitrogênio, o controle dos radicais livres, tanto quanto nos alimentos, através do controle da deterioração, da rancidez e o aumento da vida de prateleira. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi obter os peptídeos do plasma suíno a partir do processo de hidrólise enzimática das proteínas, utilizando a pepsina como nossa enzima reagente e determinando o tamanho das moléculas obtidas, os grupos químicos presentes no hidrolisado e a sua atividade antioxidante. A metodologia consistiu, então, na obtenção dos hidrolisados primeiramente. Em seguida, esses peptídeos obtidos foram analisados através da técnica de eletroforese SDS-PAGE, caracterizados através da espectroscopia infravermelho por transformada de Fourier e, então, determinada a atividade antioxidante por dois métodos. Então, para a obtenção dos peptídeos, o plasma suíno foi inicialmente homogeneizado em tampão, numa proporção de substrato tampão de 5%, e para o início da reação de hidrólise enzimática, foi realizado o controle do pH, da temperatura e da agitação ótima dessa enzima, no qual o pH foi de 2, a temperatura de 42 graus e a rotação de 125 rpm. Foi adicionada a enzima pepsina, uma enzima ácida, numa proporção de enzima substrato de 4%. Aqui nós podemos ver o nosso hidrolisado, então já houve a mutação de cor devido à reação enzimática. Alíquotas desse hidrolisado foram retiradas em diferentes tempos, então em 0, 15, 30, 60, 90 e 120 minutos, todos inativados através do aumento do pH para 7, com hidróxido de sódio 1 normal, centrifugados e acondicionados em ultrafreezer para posteriores análises e análise estatística. E então, para a obtenção da distribuição da massa molecular dos peptídeos obtidos através da hidrólise enzimática, nós realizamos uma eletroforese STS-PAGE, que consiste na obtenção de um gel de resolução, 15%, um gel de empilhamento, 4%, um tampão de amostra de glicerol 100%, SDS 10%, tampão tris HCl 0,5, APH 6,8 e azul de bromofenol 0,5%. Acrescido de amostras de hidrolisados nos tempos 0, 15, 30, 60, 90 e 120 minutos, onde foram aquecidas a 95 graus durante 5 minutos e então colocado para a corrida. A cuba eletroforética iniciou a corrida em 60 volts e após as nossas amostras ultrapassarem o gel no empilhamento, ela foi aumentada para 120 volts até o fim da corrida. A caracterização dos hidrolisados foi feita através de uma espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, na qual os espectros foram produzidos a uma resolução de 4 cm a -1, sendo realizadas 64 varreduras e determinadas suas transmitâncias. As amostras foram dispersas em pastilhas de brometo de potássio. A determinação da atividade antioxidante pelo método de DPPH consistiu em acrescentar 1 ml de cada hidrolisado nos diferentes tempos das alíquotas e em diferentes concentrações a 1 ml de DPPH 0,15 mmol em etanol 95%. Essa mistura foi homogeneizada, deixada em repouso por 30 minutos no escuro e então lida a absorvância a 517 nanômetros. A porcentagem de inibição foi calculada da seguinte forma, sendo que a nossa amostra controle foi preparada usando água destilada em vez da amostra, e assim obtivemos também o EC50.
Para a determinação da atividade antioxidante pela metodologia do poder redutor de ferro, 2 ml de hidrolisado em diferentes concentrações de tempo foram acrescidas a 2 ml de ferricianeto de potássio 1% e 2 ml de tampão fosfato 0,2 molar pH 6,6. Essa mistura foi incubada a 50 graus durante 20 minutos e depois foi acrescentada 2 ml de ácido tricloroacético 10% para que houvesse a precipitação das proteínas insolúveis. Além disso, essa mistura foi centrifugada durante 10 minutos e então 2 ml de sobrenadante de cada amostra foi acrescida a 2 ml de água destilada e 0,4 ml de cloreto férrico 0,1%. Essa mistura foi deixada em repouso durante 10 minutos e então lida sua absorvância a 700 nanômetros. Para a amostra controle, ela foi preparada utilizando água destilada em vez da amostra. Então, o nosso primeiro resultado a respeito da hidrólise enzimática representa a modificação da coloração dos ensaios, uma vez que a amostra sem enzima após 120 minutos não obteve mudança de coloração, e a nossa amostra com enzima após 120 minutos obteve uma coloração mais escura, comprovando que houve a nossa hidrólise enzimática. O resultado da nossa artiforese nos mostra inicialmente que peptídeos de altas massas moleculares foram degradados com o passar do tempo. Além disso, a maioria dos peptídeos se encontraram próximos e abaixo de 10 kDa, o que já nos dava um indicativo da atividade antioxidante, porque a alta atividade antioxidante está relacionada a peptídeos de baixa massa molecular. Assim, eles conseguem atravessar a barreira epitelial digestiva, possuindo atividade bioativa. Sobre a caracterização, através da análise dos espectros da nossa espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, foi possível observar que não houve nenhuma mudança estrutural efetiva, indicando que não foi alterada a estrutura terciária da proteína. Alguns picos característicos foram encontrados, como em 3200, caracterizando a atividade proteolítica da enzima bruta, a banda amina 1 encontrada em 1600 e 1700, e em 1400 algumas vibrações de flexão causadas por grupos funcionais. Para a atividade antioxidante, através do ensaio de eliminações radicais de PPH, os resultados nos mostraram que todas as condições testadas obtiveram alta atividade antioxidante, sendo que, com o aumento da concentração de proteína solúvel, essa propriedade melhorou. O maior valor obtido foi encontrado em 5 mg por ml no tempo de 30 minutos, sendo que não houve diferenciação estatística significativa para os tempos de 60 e 90 minutos. Para a atividade antioxidante através do ensaio de poder redutor de ferro, os melhores resultados obtidos foram com os maiores tempos de hidrólise. Então, para a concentração de 5 mg por ml e 4 mg/ml no tempo de 120 minutos, foi o que apresentou maior atividade antioxidante. Então, em suma, nós podemos concluir que a enzima pepsina ela foi eficaz na hidrólise do plasma, nos auxiliando a obter peptídeos de aproximadamente 10 kDa. Além disso, o hidrolisado de plasma apresentou bom potencial antioxidante para ambas as metodologias testadas, e isso se faz de grande interesse, tanto do ponto de vista ambiental, já que evita que esse plasma seja eliminado no meio ambiente como um contaminante, tanto do ponto de vista industrial, já que ele pode ser inserido em diversas indústrias, como de cosmético, farmacêutica e de alimentos, através de nutracêuticos, que atuam na proteção celular e evitam o estresse oxidativo, ou em alimentos, evitando a deterioração natural e sensorial dos alimentos, e a ingesta de aminoácidos de melhor absorção. Ainda sabe-se que é de interesse obter peptídeos naturais, porque eles apresentam menor efeito colateral que drogas sintéticas, devido aos mecanismos metabólicos serem naturais. Então, de uma maneira geral, o plasma se apresenta como um bom candidato. Claro que é necessária uma subsequente investigação dos peptídeos com bioatividade encontrado, ainda que a purificação do hidrolisado poderia melhorar esse valor de atividade antioxidante encontrado, aumentando ainda mais o potencial do plasma sanguíneo suíno. Então, eu gostaria de agradecer o Laboratório de Bioprocessos, o CNPq, a FAPESC, o Governo de Santa Catarina e a APC que nos forneceu o plasma sanguíneo. Obrigada a todos!